Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto te... Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando. Nesta semana nós estamos estudando como conseguirei lidar com o meu estresse. E eu tenho repetido isso, eu estou trazendo essa meditação, essa reflexão, porque a gente ouve muito de pessoas que estão vivendo estresse. Não apenas idosos, não apenas adultos, não apenas desempregados, mas nós temos adolescentes vivendo uma vida estressada. Nós temos adolescentes, nós temos crianças entrando em depressão. Então, nessa semana, estamos conversando sobre princípios que Jesus usou, ele aplicou na sua própria vida. Por isso, Jesus sempre estava calmo, sereno, tranquilo, sempre dando uma palavra, sempre consolando, sempre confortando. Por isso, Jesus pôde dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar mais um princípio que Jesus usou e que ele desenvolveu na sua vida, o princípio da oração. O princípio de ter momentos a sós com Deus, o princípio de parar com Deus e conversar com Deus sobre tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. Aflições, vitórias, gratidão, súplicas, intercessão, tudo que envolve a sua vida, você coloca diante de Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 35, diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, oração era uma prática, era um princípio na vida de Jesus. Então, nesse texto, ele se levanta bem cedo, ele vai para um lugar e ali ele fica orando. Quando diz fica orando, ele dedica um tempo à oração. Gastou um tempo ali orando, conversando com Deus. Então a oração é um poderoso antídoto contra o estresse. Quando você para orar, para conversar com Deus, abrir o coração diante de Deus, esse é o melhor remédio para o estresse. É um remédio poderoso para a depressão. A oração é uma ferramenta dada por Deus para nos livrar do estresse. Quando Deus quer nos livrar do estresse, Ele nos dá essa ferramenta, esse princípio, a oração. Se Jesus precisava orar, imagine você. Se Jesus precisava desses momentos de oração, nós precisamos muito mais ainda, muito mais do que Ele. Então nós não podemos facilitar, e nós não podemos desprezar, fazer pouco caso desta ferramenta que é a oração. Desse princípio que é a oração. Precisamos orar. Então, alguns momentos na presença de Deus pode nos livrar do estresse. Alguém disse que alguns momentos na presença de Deus pode ser como uma sala de descompressão. Eu não posso te explicar exatamente o que é uma sala de descompressão, mas isso acontece com os mergulhadores.
Quando eles voltam lá, eles estão lá nas profundezas das águas, e quando eles sobem, eles entram numa sala de descompressão. Isso acontece com os astronautas. Então, momentos na presença de Deus funcionam como uma sala de descompressão. Contamos a Deus o que se passa conosco. Quando você está na presença de Deus, você abre o seu coração, você conta a Deus. Você conversa com Deus, você derrama sobre o altar do Senhor tudo aquilo que está te estressando. E você pede direção a Deus, você pede um caminho a Deus, você pede uma orientação a Deus. Então esse momento, ele funciona como uma sala de descompressão. Muitos de nós somos incapazes de passar momentos em silêncio. Nós não sabemos ficar quietos. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo: aquietai-vos, sossegai, pare de se esforçar, de trabalhar, pare com as suas agitações. Então vá para um canto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É difícil levantar para falar. Muitas pessoas têm dificuldade de levantar para falar. Até mesmo eu que sou pregador, aliás, dizem que eu sou pregador, até mesmo eu, não é tão fácil assim se levantar, ir lá e assomar o púlpito, pegar o microfone e começar a falar. É difícil. Entretanto, é muito mais difícil assentar-se para ouvir. Quantas pessoas não têm paciência de parar para ouvir? Talvez anotar as lições que está ouvindo, anotar os ensinamentos, os princípios. Nós temos uma dificuldade muito grande em parar para ouvir. Mas a oração é um princípio, e nesse princípio nós precisamos parar. Parar para conversar com Deus, parar para ouvir Deus, parar para pedir direção a Deus. Então nós precisamos fazer isso. Alguém diz que parece uma ironia, quando um homem se perde, ele duplica a sua velocidade. Quando você está estressado, você precisa parar, mas ao contrário, você começa a agir e fazer um monte de coisas. Você começa a entrar em atividades múltiplas. É uma antítese, é uma ironia. É o momento que você deveria parar, aquietar-se. Há um relato de um piloto na Segunda Guerra Mundial. Ele estava fazendo uma patrulha no Pacífico. E então ele está voando no Pacífico. E num dado momento, a torre entra em contato com ele. E a torre pergunta: onde você está? Ele diz: não sei, eu estou perdido. Entretanto, eu estou batendo o recorde de velocidade. Então ele estava perdido, não sabia onde estava, correndo o risco até de entrar num campo do inimigo. Mas ele está feliz porque ele está batendo o recorde de velocidade. O estresse nos leva a isso. Você não sabe onde está, você está perdido. Você está batendo o recorde nas suas atividades. Muitos passam a vida correndo, sem saber para onde estão indo. Quanta gente correndo, e para aqui e para ali, mas não sabe para onde estão indo. Nós precisamos iniciar a nossa manhã com oração. Então esse princípio, o princípio da oração. Então faça isso. Comece a sua manhã conversando com Deus. O sétimo princípio que eu quero ainda pensar hoje é a recreação. Nós precisamos parar, nós precisamos recrear, nós precisamos ter momentos de recreação. Então nós precisamos fazer isso. Em Marcos capítulo 6, verso 31, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Eles, os discípulos, não tinham tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês estão num estresse muito grande. Vocês estão trabalhando demais. Vocês estão indo e vindo e servindo e fazendo tantas coisas. Venham comigo para um retiro espiritual. Venham comigo para um lugar de descanso. Jesus diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem comigo. É o princípio do descanso e da recreação. Todos nós precisamos disso. Jesus estava dizendo: vocês merecem um dia de folga. Vocês merecem tirar uma folga. Jesus conseguiu suportar o estresse porque ele sabia
quando era necessário descansar, e ele então parava para descansar. O descanso ou a recreação é tão importante que Deus vai nos dar essa orientação. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, lá no Decálogo, Deus inclui esse mandamento para que haja descanso. Então, nós precisamos descansar. Em Mateus 11, verso 19, nós lemos: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanharam. Então, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Então, Jesus sabia o que era ter um momento de descanso, um momento de refrigério, um momento para se alimentar, um momento para estar num retiro. Jesus sabia o que era isso. Então, alguém diz que Jesus aproveitava a vida. Jesus veio e ele sabia aproveitar a vida. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da vida, mas em Deus. Então não ponha sua esperança na vida, nas coisas desse mundo, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então Deus provê tudo para que nós tenhamos uma vida satisfeita, uma vida feliz. Então uma vida equilibrada é fator essencial para o controle do estresse, uma vida equilibrada. Então nós vimos hoje que nós precisamos desenvolver o princípio da oração e precisamos desenvolver então o princípio da recreação para termos uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida tranquila e feliz. Então que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós estamos compartilhando sobre a necessidade de usarmos esses princípios que Jesus usou para vencermos o estresse na nossa vida. Eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe as pessoas que estão me ouvindo. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos decorar esses princípios e possamos praticá-los da mesma forma que Jesus os praticou. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Acalme seus corações. Ó Deus, abençoe suas mentes, acalme suas mentes. De que eles possam praticar a Tua palavra. Quando a Tua palavra nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que o Senhor nos dê momentos de quietude, que nós possamos estar sendo aliviados pela Tua palavra. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai ter o seu momento de oração. Se está em família, ore com a sua família. Se está sozinho, ore sozinho. Mas coloque em prática esta ferramenta, este princípio, o princípio da oração. Não esqueça de orar por toda a sua família, não esqueça de orar pelos enlutados, pelos enfermos, orar pelo pessoal da medicina, médicos, enfermeiros, que estão aí correndo os riscos para cuidar dos enfermos, especialmente daqueles que estão infectados. Ore por eles, agradeça a Deus por cada médico, por cada enfermeiro. E ore também pelo nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que
mesmo que